Atenção, se você tá vendo esse vídeo, saiba que eu vou voltar pra te buscar em 7 dias. Hello, hello! Olá, meu povo! Hi, hello! Voltei mais uma vez e dessa vez aqui com vídeo de Halloween. Eu tentei fazer uma introdução meio Samara ali no começo, mas ficou meio Chernobyl, mas tudo bem, é sobre isso. E tá tudo bem. É sério, eu tenho que parar de falar isso, virou um vício. Gente, olha só, eu tô com as luzes todas apagadas aqui, só tô com o flash do celular iluminando pra criar um clima assim de terror. Eu sei que tá claro assim no vídeo, tá mais claro do que deveria, mas aqui tá bem escurinho aqui pessoalmente. Hoje eu vou contar pra vocês nada mais nada menos do que as histórias que já aconteceram comigo. A primeira história é a seguinte: pra quem não sabe, às vezes eu tenho uma coisa chamada paralisia do sono, que não é nada assim super sobrenatural, é uma coisa que é explicada pela ciência. Acontece que quando você tá dormindo e aí você acorda, às vezes o seu cérebro ele acorda, mas o seu corpo não. Então o seu corpo fica parado e o seu cérebro ali semi-acordado, meio dormindo, meio acordado, ele te faz ver algumas formas que parece que são espíritos. É assustador. Ou sentir coisas. Às vezes que acontece comigo, eu sempre sinto alguma coisa me tocando. E até sentando em cima de mim, que eu já senti como se alguém estivesse sentando em cima das minhas costas. Hoje meu gato dorme em cima das minhas costas, que pra mim é uma proteção, porque quem sentar, ninguém vai sentar em cima de mim, porque o gato já tá lá, não é mesmo? Enfim. Mas essas coisas acontecem comigo. Então, uma vez recentemente, eu tava dormindo assim, daí eu acordei com alguém assim encostando em mim, assim, chegando bem perto, sentando assim do meu lado. E chegando, tipo, bem perto, encostando em mim, assim. E aí eu falei, nossa, que bosta, eu tô tendo paralisia do sono de novo. Porque, tipo, é uma coisa que eu já tinha. Então, pra mim, eu já sabia que era e pronto. Porque eu já sabia a explicação, eu não tenho tanto medo disso. Eu já sei até como sair desse estado, mais ou menos. Que é, caso você tenha paralisia do sono, tenta mexer seu dedo. O dedinho. Tenta mexer ele. Você vai começar a tentar se mexer pelos seus dedos, porque são as partes menores, assim. E aí, conforme você vai conseguir mexer outro dedo, outro, aí você vai mexer a mão, quando vê, já vai estar mexendo o braço. Daqui a pouco você já vai ter acordado totalmente. Mas enfim, dessa vez eu não fiz isso. Dessa vez eu senti essa coisa assim, mexendo em mim. Daí eu falei, nossa, tô de novo com paralisia do sono, não sei o que. Só que aí eu resolvi virar pra olhar. Nisso que eu virei pra olhar, eu consegui virar. Eu consegui. Isso quer dizer que eu não tava tendo paralisia do sono. Eu não tava tendo alucinação. Isso foi bizarro. Eu fiquei com tanto medo nesse dia que eu nem dormi depois. Até hoje eu tô dormindo de dia e ficando acordada de noite. Mas só que eu já tive muita paralisia do sono de dia também. Quando eu era criança, eu tinha um amigo que vinha muito brincar comigo. E assim, aqui na minha casa do lado de fora tem um quintal enorme. E aí tem um corredor, e no final do corredor tem um armário. E aí a gente falava, que aquele armário lá tem uma parte do armário que ninguém nunca abriu. Que tava sempre fechado, não que ninguém nunca abriu, com certeza alguém já abriu, mas tava sempre fechado, eu mesma nunca abri ele. Enfim, a gente ficava falando, que ali era um portal, a gente ficava brincando de coisas de terror, né? Falava que ali era um portal dos espíritos, não sei o que. E aí, beleza, até aí tudo bem. Nessa época não acontecia nada. Passou o tempo, eu já era adolescente nessa época, e aí eu via uma pessoa direto, que eu achava que era até meu tio, porque essa pessoa se parecia muito com meu tio que mora na casa aqui de cima, mas não era. Porque simplesmente uma vez eu vi essa pessoa passar. Todas as janelas aqui é de vidro, tá? Daqui da sala, a porta é de vidro também. Lá na cozinha, a porta é de vidro, a janela é de vidro. Dá pra ver muito bem quem tá passando assim. Daí uma vez que essa pessoa tava passando, eu fui seguindo olhando assim
pela janela. E daí quando chegou lá na cozinha, lá na porta da cozinha, que é a última coisa de vidro que tem, que fica bem do lado ali do armário, a pessoa simplesmente desapareceu. Era como se, tipo, ela tivesse entrado no armário do Portal dos Espíritos sumido. É isso. A próxima história não aconteceu comigo, aconteceu com meu irmão. Quando a gente era bem pequeno, eu não me lembro direito quantos anos a gente tinha, mas eu era criancinha assim, meu irmão era bebê, foi quando a minha avó morreu. E assim, eu não sei até hoje o dia do aniversário de morte dela. E eu tenho certeza que o meu irmão também não sabe. Eu sei que uma vez, quando ele era bem pequeno, ele começou a chorar falando que tava vendo a minha avó. Daí depois a minha mãe falou que esse dia que ele começou a chorar falando que tava vendo minha avó, era o dia que era o aniversário de morte dela. Essa foi pesada. Essa história aconteceu quando meu irmão ainda era pequenininho também. Quando ele era um bebê, ainda eu era uma criança. Que antes dessa casa, ela era dividida. Que lá na frente era uma casa, aqui era outra, e lá alugava e a gente morava aqui. E era praticamente um quarto, banheiro e uma cozinha. E daí tinha a cama. Na frente da cama tinha um móvel e nesse móvel tinha uma porta que não era espelhada, era de vidro, mas só que dava pra ver reflexo lá. E daí uma vez meu irmão tava deitado assim na cama e a gente tava brincando ali com ele. Nisso que a gente tava ali brincando na cama, eu vi como se fosse uma mão saindo assim desse vidro e puxando ele. Nisso ele ia cair com tudo de cabeça assim da cama. E aí eu fui lá e peguei ele rápido assim, coloquei ele assim do outro lado. E até hoje eu tenho certeza que alguma coisa puxou ele. A minha mãe na época até falou, não, talvez você tenha visto coisa. Ele tava caindo, que ele já tava na beirada mesmo. Mas só que até hoje eu tenho certeza que eu vi uma mão saindo daquela porta e puxando ele. Essa próxima história é uma história recente que aconteceu um dia desses. Não sei se foi esse mês ou se foi o mês passado, mas é uma história recente. Que assim, o meu gato ele não pode entrar em algumas partes da casa, que por exemplo é o quarto da minha mãe. Na real é basicamente lá que ele não pode entrar, enfim. Esse dia era uma madrugada e eu tava acordada. Esse dia foi depois daquele dia da paralisia do sono, então esse dia eu já tava acordada de madrugada. E aí aconteceu que meu gato ficou miando, começou a miar sem parar pra porta, que lembra, é de vidro. Ele começou a miar que nem louco pra frente da porta. E daí na hora que eu fui olhar, eu vi um vulto. Nessa hora que eu vi um vulto, eu ouvi minha mãe gritando, falando pra eu tirar o gato de cima dela e que o gato tava andando em cima dela. Eu falei, meu, ele não tá lá, ele tá aqui na porta miando que nem louco. Pois agora eu vou ficar desenquadrada que o cachorro vai ficar deitado aqui agora do meu lado. Enfim, nisso que ela gritou, falando que o gato tava lá no quarto, andando nela, eu falei, não, não, ele não tá aqui, ele tá aqui, tá miando que nem um louco pra porta, você não tá ouvindo? Aí ela falou assim, ah não, eu tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. E aí nisso que ela se deu a luz, não tinha nada, nem o cachorro tava lá no quarto. Enfim. E a última história que eu vou contar hoje é uma história que me intriga um pouco, porque é uma coisa que mexe numa parte bem grande da minha vida, se for alguma coisa real, assim. Quando eu era criança, eu tinha um amigo imaginário. E todo mundo falava assim, que era super normal, porque eu era filha única e tal. Na verdade, eu não era, eu já tinha irmãos por parte de pai, mas só que eu não conhecia eles até o ano passado. Então, praticamente eu era filha única mesmo. E daí eu tinha esse amigo imaginário, aí todo mundo falava que era porque eu era solitária e não sei o que, e era o normal. Aí beleza, o tempo foi passando, eu tive um irmão, e ainda assim meu amigo imaginário não parava de aparecer. Tipo, era coisa de eu ter, sei lá, uns 9, 10 anos de idade e ainda tá, tipo, brincando de esconde-esconde com um amigo imaginário. Era, tipo, esse nível, entendeu? Daí, quando
Eu tinha lido lá pelos meus 9, 10 anos, eu não vou me lembrar direito quando foi. Eu tive um sonho de um acidente de carro onde uma criança morria. E essa criança era o meu amigo imaginário, o Manuel. E daí, desde então, ele nunca mais apareceu pra mim. O tempo passou, né? Eu já tinha uns 16, 17 anos por aí, quando eu ia pro rolê com uma amiga. E assim, ela já tava arrumada, mas eu não tava ainda. E daí ela veio na minha casa me esperar eu terminar de arrumar. Daí eu falei pra ela, entra. Ela falou assim, não, vou ficar aqui mesmo no quintal, esperando aqui, mexendo no celular, não sei o que. Daí, nisso que eu entrei, eu vim me arrumar, daí eu demorei um pouquinho. Daí, na hora que eu voltei, quando eu voltei, eu falei assim, desculpa que eu demorei, não sei o que. Daí ela falou assim, não, relaxa, porque eu fiquei de boa aqui, eu fiquei brincando com seu irmão. Detalhe, não tinha ninguém em casa, só tinha eu e ela. Daí eu falei assim, meu, você não ficou porque não tem ninguém aqui. Sério, meu irmão não tá aqui, ele tá na casa da tia dele. Daí ela falou assim, não, mas eu vi que eu fiquei brincando com o menino e eu ainda perguntei pra ele se ele era seu irmão, ele falou que era. Daí eu falei, mano, não era, não tem ninguém aqui. Como que você quer que eu desenhe assim, tipo, não tem ninguém, absolutamente ninguém. Tem eu, você e mais ninguém. E daí eu falei pra ela assim, tá, como que era essa criança? Ela falou assim, descreveu e falou assim, eu perguntei pra ele se ele era seu irmão, ele falou que era. Daí eu falei pra ela assim, mano, não pode ser, não tem ninguém aqui. Só que a descrição que ela deu do menino, o menino loirinho, pá, batia exatamente com a descrição do meu amigo imaginário, do Manuel. Eu não entendo porque ele falaria pra ela que ele é meu irmão. Se Manuel era um espírito, era um amigo imaginário, não faço a mínima ideia. Mas por que ele falaria pra ela que ele é meu irmão? Tipo, não, eu não tenho nenhum irmão que morreu até onde eu sei. Enfim, pra mim não faz sentido. Mas eu até pensei que ela podia estar zoando, mas só que ela é uma pessoa muito medrosa. Ela nem sequer assiste filme de terror, quem dirá brincar com essas coisas. Oh, meu Deus do céu, meu filho. Oh, meu filhote. Ai. Enfim, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado das histórias. É cada coisa mais bizarra que a outra, eu contei as que eu lembro. Pode ter que ter um monte ainda que eu não lembro, e pelo menos que eu não lembrei agora. Que eu não roteirizei esse vídeo porque eu não gosto de fazer vídeo roteirizado. Até por isso que eu vou parar de fazer os vídeos igual aquele primeiro lá que eu fiz, porque tinha que decorar muito roteiro e isso não é pra mim. Eu gosto de ligar a câmera e falar um monte de merda. Se eu lembrar demais, talvez role uma parte 2 um dia, mas por enquanto é isso. Se cuidem, não acordem às 3 da manhã. Tenham uma cama box, que é pra ninguém se esconder lá embaixo. Cubra bem os seus pés e durmam de luz acesa nesse Halloween. Tenham um bom Halloween, uma boa noite, porque esse vídeo vai ser postado de noite. E tchau!